Vamos aprender com o nosso Mestre e Senhor Jesus? É maravilhoso aprender com Jesus porque Ele ensina com autoridade. E o que eu devo fazer em primeiro lugar antes de ler as Escrituras? Eu devo silenciar meu coração e orar, falar com Deus e pedir a direção do Espírito Santo para que eu venha entender o que está nas entrelinhas do texto. Porque as Escrituras, não adianta só ler as Escrituras. Eu tenho que buscar pôr em prática, viver o que eu aprendo nas Escrituras. Então, se eu só ler um texto, eu não vou compreender. Então, eu tenho que ler por várias vezes para entender qual é a mensagem, o que Deus quer falar comigo através daquele texto. Tem que fazer sentido para a minha vida. Eu tenho que compreender. Então, por isso que é importante orar, falar com Deus, silenciar o coração e pedir a direção do Espírito Santo para que Ele esteja falando ao nosso coração sobre aquele texto, o que está naquele texto para as nossas vidas. E o texto de hoje está no livro de Lucas, capítulo 20, do versículo 9 ao 18, parábola dos lavradores maus. E começou a dizer ao povo esta parábola: certo homem plantou uma vinha e arrendou-a a uns lavradores e partiu para fora da terra por muito tempo. E no tempo próprio mandou um servo aos lavradores, para que lhe dessem dos frutos da vinha. Mas os lavradores, espancando-o, mandaram-no vazio. E tornou ainda a mandar outro servo, mas eles, espancando também a este e afrontando-o, mandaram-no vazio. E tornou ainda a mandar terceiro, mas eles, ferindo também a este, o expulsaram. E disse o senhor da vinha: que farei? Mandarei o meu filho amado, talvez que vendo o respeitem. Mas vendo os lavradores arrazoavam de si, dizendo: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, para que a herança seja nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o senhor da vinha? Irá e destruirá esses lavradores e dará a outros a vinha. E ouvindo eles isto, disseram: não seja assim. Mas ele, olhando para eles, disse: que é isto, pois, que está escrito: a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi feita cabeça de esquina. Qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será feito em pó. Amém? Então, nós vemos aqui a parábola dos lavradores maus. Nós vemos aqui que um homem plantou uma vinha e ele parte para uma terra distante e ele arrenda essa vinha para uns lavradores. Quem é esse homem? Esse homem aqui que Jesus fala nessa parábola é o próprio Deus. Então, ele arrenda a vinha para uns lavradores. Então, ele parte para uma terra distante por muito tempo. E passar um tempo, no tempo próprio, ele manda um servo, o primeiro servo, vemos no versículo 10, ele manda um servo para pegar os frutos da vinha. Mas os lavradores espancam esse servo e mandam vazio, sem nada. Então, o Senhor manda mais um servo, e eles também espancam e afrontam e mandam vazio. Então, o Senhor manda um terceiro servo, eles também ferindo, a esse também expulsam. Então, o Senhor, o que ele diz? Se eles não respeitarem nenhum servo, então ele manda, ele fala no versículo 13, e disse o Senhor da vinha: que farei? Mandarei o meu filho amado, talvez que vendo o respeitem. Então, esse filho amado é o próprio Deus que manda Jesus. E quem que são esses servos? Esses servos que são os profetas, que Deus mandou muitos profetas para falar para o povo dele. Só que todos os profetas foram rejeitados. Nós sabemos que desde lá de Abraão, o povo de Israel, eles têm uma promessa, que Deus prometeu desde Abraão, então eles têm uma promessa. Então nós vemos aqui que Deus, ele sempre manda um profeta para falar com eles, para que o povo se volte para Deus, mas todos os profetas foram rejeitados. Nós vemos aqui que esses servos que Deus manda são os profetas que foram rejeitados, e muitos, a maioria foram mortos. Então, o que nós aprendemos aqui? Que esse povo, o povo da herança, eles rejeitam os profetas. Então, o que Deus fala? Ele vai mandar o meu filho amado. Pode ser que o meu filho amado eles respeitem, sabendo que é o meu filho. Então, o que os lavradores falam? O filho é herdeiro. Então, vamos matar o filho para que a herança seja nossa. O que acontece com Jesus? Jesus
de fato Jesus é morto. Eles rejeitam também Jesus e eles matam Jesus. Então nós vemos que Jesus ele veio para a casa de Israel, mas a casa de Israel rejeitou Jesus. O que nós vemos que Jesus fala sobre essa parábola? Então, que no versículo 16, e irá destruir esses lavradores e dará a outros a vinha. Então, Jesus ele veio, nós sabemos que Jesus ele veio para a casa de Israel, mas como a casa de Israel rejeitou Jesus, então a partir do momento que eles rejeitaram, então Jesus fala que então agora ele é para todos. Por isso que nós podemos se arrepender e receber Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, que a partir do momento que eles rejeitaram, então ele é para todos nós. Todos aqueles que se arrepender e se voltar para Deus, ele é para nós. Então essa parábola que Jesus conta, esse homem é Deus, os lavradores são a casa de Israel e esses servos são os profetas, todos os profetas que Deus mandava para falar sobre o reino de Deus, para que eles se voltassem para Deus. E todos eles foram rejeitados. Então ele manda o seu filho, que é Jesus, e Jesus foi rejeitado. Então a partir do momento que eles rejeitam Jesus, que eles matam Jesus, então agora Jesus é para todos nós. Todos que se arrependerem e se voltarem para Jesus, receber o sacrifício de Jesus, ele é para nós. Aqui Jesus fala de uma vinha. Ele dá um exemplo de uma vinha. Mas a vinha é a nossa vida. É a nossa vida. O que nós estamos fazendo com a nossa vida? Como nós estamos usando a nossa vida? Se nós estamos vivendo em obediência a Deus, nós estamos vivendo de qualquer jeito. Então, esses lavradores aqui, que eles estão cuidando da vinha, que Jesus fala que é para eles cuidarem da vinha. Quando vêm esses servos, é para ver os frutos, né? E nós vemos que é para ver os frutos e eles voltam vazios. Os frutos são os frutos que aquelas pessoas em produzir. O fruto é a nossa vida, o nosso comportamento como cristão, o que nós fazemos como cristão. Então, aí, Jesus ele não está falando de uma vinha em si, essa vinha aqui é só um simbolismo. Mas Jesus está falando da vida da casa de Israel, na verdade, que ele está falando aqui do povo de Israel, né? Que Jesus veio para o povo de Israel. Então ele está falando da vida de cada pessoa. Essa vinha aqui é a vida de cada pessoa. O que eles fizeram? Se eles estavam vivendo em obediência a Deus ou eles estavam afastados. Que nós sabemos que por muitas vezes o povo, né, o povo da herança, eles se afastavam de Deus e Deus mandava um profeta para que eles se voltassem para Deus. E por muitas vezes aconteceu isso. Então aqui, e trazendo para as nossas vidas, o que Jesus quer falar para as nossas vidas através desse texto? Através dessa parábola. Deus ele me dá a vinha que Deus plantou, que ele dá para cada um de nós é a nossa vida. Como nós estamos vivendo a nossa vida? O que a gente está fazendo na nossa vida? Nós estamos buscando viver uma vida de obediência a Deus? Ou nós estamos vivendo de qualquer jeito, fazendo as nossas vontades e não estamos nem aí para Deus? Quando Deus mandar um profeta hoje nós podemos usar qualquer pessoa que fala do amor de Deus, qualquer pastor ou qualquer pregador que fala do amor de Deus. Nós estamos rejeitando a palavra de Deus ou nós estamos recebendo a palavra de Deus? Se hoje em dia, aqui Jesus está falando, né, para a casa de Israel, ele está falando para o povo da herança. Jesus está falando para eles, porque Jesus estava no templo, então ele estava falando para eles, mas trazendo para a nossa realidade, para hoje. Nós estamos rejeitando ou nós estamos aceitando quando vem alguém falar do amor de Deus, falar do reino de Deus? Nós estamos rejeitando ou nós estamos aceitando? Se a gente continuar rejeitando, vai acontecer da mesma forma aqui que nós vemos que todos os profetas que vieram foram rejeitados. E Deus continua mandando pessoas para falar do reino de Deus. Deus continua usando pessoas para pregar sobre a palavra de Deus. Mas o que nós estamos fazendo? Nós estamos aceitando ou estamos rejeitando? Se nós estivermos rejeitando, nós estamos fazendo como esse povo. O povo, né, que aqui a casa de Israel, o povo da herança, que rejeitaram todos os profetas. E se nós continuarmos rejeitando, nós estamos fazendo igual a eles. O que Jesus fala, então? Que a vinha seria tirado deles e seria dado para outros. No versículo 14 nós vemos. Não, na verdade, no versículo 16. E destruirá os lavradores e dará a outros a vinha.
Então, o que nós vemos? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que aceitar a palavra de Deus. Todas as pessoas que vierem falar da palavra de Deus, nós temos que aceitar a palavra de Deus. Não podemos rejeitar. Porque Jesus, ele já cumpriu sua missão, ele já passou pelo sacrifício e entregou a sua vida. O que nós temos que fazer? Nós temos que receber Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas e buscar ter uma vida de obediência, que essa vinha aqui é a nossa vida. E um dia nós vamos ter que prestar conta da nossa vida. O que nós estamos fazendo? Nós estamos buscando viver em obediência a Deus, nós estamos vivendo de qualquer jeito, fazendo as nossas vontades e não olhando para as Escrituras. Nós vemos aqui que Jesus diz no finalzinho desse texto aqui, ó, no versículo 17, mas ele olhando para ele disse, que está escrito, pois que está escrito, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi feita por cabeça de esquina, qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será feito em pó. Quem que é essa pedra? Essa pedra que foi rejeitada é Jesus. Jesus, ele foi rejeitado. E hoje em dia, Jesus continua sendo rejeitado por muitos. Mas se eu quero servir a Deus, se eu quero ser um verdadeiro cristão, um servo de Jesus, um seguidor de Cristo, eu não posso rejeitar Jesus, eu não posso rejeitar a palavra de Deus, eu tenho que receber a palavra de Deus e tenho que buscar viver em obediência. Porque não adianta nada eu dizer que eu sou um cristão, que eu vou à igreja, se eu não busco praticar o que eu aprendo com Jesus. Então aqui nós vemos, nessa parábola que Jesus conta, ele usa a vinha, usa lavradores e usa os servos. Mas o que Jesus quer nos ensinar? Que essa vinha aqui é a nossa vida. O que nós estamos fazendo da vinha da nossa vida? Nós estamos cuidando bem ou nós estamos deixando de qualquer jeito? Um dia nós vamos ter que prestar conta para Deus do que, como nós estamos vivendo, se nós estamos dando fruto. Que fruto? Fruto de obediência a Deus, fruto de fazer a vontade de Deus, fruto de ser um bom testemunho, frutas de falar do amor de Deus para que outras vidas venham para Jesus, frutas a servir a Jesus e ser verdadeiros servos de Jesus e falar da salvação para que outras pessoas possam conhecer Jesus através das nossas bocas, ser testemunho para outras pessoas. Então é esses frutos que esses servos vão vir para ver se tem fruto na nossa vida. Qual fruto nós estamos dando? Um fruto de obediência ou um fruto de desobediência? Porque aqui nós vemos que essa parábola foi falada para o povo da herança, o povo de Israel. E eles rejeitaram os profetas e eles rejeitaram Jesus. Mas hoje em dia, as pessoas continuam rejeitando os pregadores da palavra de Deus. Pessoas continuam rejeitando muitas vezes o próprio Jesus. Porque não adianta a gente só saber que Jesus é maravilhoso, que Jesus ele morreu por nós, se eu não faço nada diferente com isso, se eu não busco praticar o que eu aprendo com Jesus, se eu não busco ter uma vida de obediência. Então, para fazer sentido a palavra de Deus na minha vida, para fazer sentido os ensinamentos de Jesus para a minha vida, eu tenho que buscar praticar. E eu tenho que mostrar frutos, frutos de obediência, frutos de vida resgatada para Deus. A partir da minha vida, que eu seja um instrumento que outras vidas venham para Jesus através da minha vida. Eu tenho que ser um instrumento vivo, que o dia, quando chegar o dia de eu prestar conta para Deus, Deus vai olhar e ver que eu fui um lavrador, um servo fiel, e eu cuidei bem da vinha que é a minha vida, que Ele colocou na minha mão, para que eu cuide, para que eu viva em obediência, para que eu cuide do meu corpo, sabendo que o meu corpo é templo do Espírito Santo. Então, a gente aprender com Jesus é maravilhoso, porque Ele ensina com autoridade. Como a gente vê sobre a palavra de Deus, que Ele conta uma parábola usando uma vinha, mas Ele quer referir sobre as nossas vidas. Nós não podemos rejeitar o amor de Deus, nós não podemos rejeitar Jesus, nós não podemos rejeitar aqueles que vêm falar do amor de Deus, falar da palavra de Deus, querer que nós se aproximamos do reino de Deus. Então a gente tem que acolher a palavra de Deus e conhecer a palavra de Deus e gastar tempo estudando as Escrituras. É isso que Deus quer das nossas vidas, que a gente venha ter fé e cada dia mais ter desejo de conhecer a palavra de Deus e conhecer os ensinamentos de Jesus. Amém? Então é isso que nós aprendemos nesse texto de hoje, com o nosso Mestre e Senhor Jesus. Se puder, nesse momento, feche seus olhos.
Que o Senhor Jesus esteja abençoando a sua vida, iluminando os seus caminhos, que Ele esteja abrindo o seu entendimento, que você possa entender das Escrituras, que você possa meditar nas Escrituras e aprender qual é a boa e perfeita vontade de Deus para a sua vida, que você possa ser iluminado, que você possa ser luz por onde andar, que o Senhor esteja restaurando o teu espiritual, emocional e físico, e que você possa ser uma nova pessoa em Jesus Cristo, que Ele possa transformar a sua vida, a sua família, que Ele possa abençoar a sua vida e a sua família, que você possa ser um testemunho vivo por onde andar. Mas gaste tempo com o Senhor Jesus, medite nas Escrituras, aprenda com o Senhor Jesus e comece a viver em obediência, praticar tudo que você aprende com o Senhor Jesus e que Ele possa transformar a sua vida, que a sua vida tenha um marco a partir de antes de Jesus e depois de Jesus entrou na sua vida, que você possa crescer cada dia mais conhecendo o Senhor Jesus e buscando ter uma vida de obediência. Que o seu corpo, que a sua vida seja um testemunho vivo do Senhor Jesus e que você possa cada dia mais ter o coração cheio de esperança, cheio da paz do Senhor Jesus e cresça como pessoa, se desenvolva como pessoa e que você possa ser um instrumento vivo do Senhor Jesus, que Ele possa usar a sua vida para alcançar outras pessoas. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.